É triste, é complicado ter que admitir, é muito difícil ter que aceitar, mas o fato é que São Paulo e Corinthians se juntam neste momento ao Santos Futebol Clube e estão em queda livre. Já não é de hoje. Os resultados ocorridos no Campeonato Paulista nesta edição de 2023, onde o Santos nem para as quartas de final foi, e o Corinthians e São Paulo caíram diante de equipes tecnicamente muito mais fracas, mostram a derrocada da tática do empurrar com a barriga. Porque é isso que essas equipes fizeram esses anos todos no futebol. O Santos teve uma oportunidade ímpar de sanar suas finanças quando vendeu o Neymar. Só que o dinheiro evaporou, ninguém soube onde ele foi parar e deu no que deu. Hoje o Santos tá aí, no nível muito baixo, caminhando para se tornar mais uma portuguesa do que se levantar de fato e buscar alguma coisa para o futuro. O Santos corre contra o tempo para tentar reforçar minimamente o elenco para não sofrer uma possibilidade de queda no Campeonato Brasileiro para a Série B. Essa é a realidade do Santos. Agora, São Paulo e Corinthians, duas equipes badaladas pela mídia o tempo todo, sempre passando pano, sempre deixando de lado as questões que realmente importam. Dinheiro. Se o dinheiro não é bem aplicado, se a equipe não tem as finanças em dia, não tem como. Isso se reflete em campo. O que o Corinthians fez com o seu torcedor diante do Ituano mostrou que essa tática não vai mais para frente. Não tem mais jeito. Não dá mais para empurrar a sujeira para debaixo do tapete. As questões extracampo, elas acabam entrando no campo. Corinthians tem uma equipe com alguns nomes razoáveis, alguns já em fim de carreira, e tem uma dívida impagável. Um estádio que custa mais de 1 bilhão, dívidas além do estádio também na casa do bilhão. E aí? Vai fazer o quê? E o São Paulo então? São Paulo nem time razoável tem. É um time medíocre. Duas peças que estavam ali tentando fazer alguma coisa na equipe, o Galopo e o Calheri, machucados. Aliás, o que tem de jogador no DM do São Paulo não é brincadeira. Luciano sozinho também não faz milagre. Ontem, diante do Água Santa, capítulo final. E agora é juntar os cacos. Só que o problema do São Paulo é que os cacos já estão espalhados há muito tempo e só empurrando para debaixo do tapete. O Santos não sabe o que é ganhar um título desde 2016. E o último título foi um Campeonato Paulista. O Corinthians não sabe o que é ganhar um título desde 2019, que foi um Campeonato Paulista. O São Paulo não sabe o que é ganhar um título desde 2021, que foi um Campeonato Paulista. Estamos falando de Campeonato Paulista. O último grande título dentre os três foi do Corinthians no ano de 2017, que faturou um Campeonato Brasileiro. Depois disso, só, mais nada. O trio paulista está se mostrando por completo diante da torcida, da imprensa, da realidade presente. São equipes hoje apequenadas por má administração, por péssimo gerenciamento. E está aí. Se você pegar, por exemplo, a base do Corinthians, que não é uma base ruim, a maioria dos jogadores
tem o passe vinculado aos empresários e o Corinthians com percentual de 5, 10, 15% no máximo. Ou seja, hoje torce-se para que não se venda jogador da base, porque se vender o Corinthians não fatura nada. São Paulo na mesma toada, o Santos também. O único que destoa é aquele que se classificou para as semifinais. Eu, como torcedor palmeirense, poderia estar tirando sarro aqui, poderia estar sacaneando, né, como torcedor, as equipes adversárias. Mas isso é péssimo para o futebol paulista. Nós precisamos de 4 grandes equipes, no mínimo, para sermos referência e termos a hegemonia no futebol nacional. E hoje isso não acontece mais. O Palmeiras e o Flamengo hoje são as maiores forças do futebol brasileiro, seguido de pertinho aí pelo Atlético Mineiro. Mas São Paulo, Corinthians e Santos não aparecem entre os 5 primeiros com possibilidade de repente, uma vaga aí na Libertadores, né? Aliás, hoje em dia, uma vaga na Libertadores não é tão difícil assim. Mas o fato é que são equipes que, por muito tempo, estão enganando o torcedor. Com falsas promessas, com falsos ídolos, e não expõem a realidade. Porque se houvesse, dentre esses 3 clubes, um dirigente honesto, chegaria perante o torcedor e diria: o time é esse, não tem o que ser feito, porque estamos atolados em dívidas e o princípio de tudo para que a gente possa pensar no futuro é sanar o presente hoje. Se o São Paulo, se o Corinthians e o Santos quiserem ter futuro, eles vão ter que mostrar ao torcedor que não tem jeito, não adianta pensar no agora, em querer conquistar títulos no momento, porque não vão conseguir e vão se enrolar mais ainda em dívidas. O que vão ter que fazer? Montar time enxuto, barato, para sobreviver e sanando as finanças até o momento oportuno, onde haja caixa suficiente para começar a investir novamente no futebol. Porque do jeito que tá, não dá. É só ver, por exemplo, o Palmeiras. Revelou um Danilo, foi pro futebol europeu, o Palmeiras ganhou uma grana enorme em cima. Por quê? Porque todos os atletas da base do Palmeiras são vinculados ao clube. O Palmeiras tem a maioria, se não a totalidade, do passe dos jogadores, do direito, né, do jogador. E é por isso que fatura muito com a base. Jogadores aí como o Estevão recebendo proposta na casa aí de 40 milhões de euros, né? Quase. Isso que nem jogou ainda no futebol profissional, tá com um menino de 16 anos aí, o Hendrick, vendido ao Real Madrid, e o dinheiro indo pro clube. O segredo para São Paulo, Corinthians e Santos é esse: investir na base, formar jogadores, fazer caixa com esses jogadores, não deixar jogador na mão de empresário. O jogador tem que ser do clube e, com isso, pensando a médio e longo prazo, tentar se recuperar. O que eles fizeram nesse Campeonato Paulista vai muito mais além de um vexame, como a maioria fala. Não foi vexame. Eles apenas expuseram a realidade nua e crua do que eles passam nesse atual momento. É uma falência administrativa que repercute dentro do campo. Não tem capacidade real de investimento, de manutenção de uma equipe coesa. Podem trazer, de repente, alguns jogadores pontuais, jogadores até de renome. Caso do Corinthians, que repatriou alguns do passado, né, que hoje já velhos, já estão numa idade avançada, não conseguem mais produzir quanto antes. Só que aí não tem peça de reposição. Troca um Yuri Alberto por um jogador promissor da base. E assim vai. Chega um ponto que não dá mais, a corda esticou. E agora a realidade está aí. Salvo todas as brincadeiras, zoações dos adversários, a exposição é essa: Corinthians, Santos e São Paulo, administrativamente e financeiramente, estão
falidos e com isso o futebol deles também está. Triste realidade.